pessoal, estamos aqui para mais um vídeo do Segundo Sexo Também Fala. Eu queria começar agradecendo duas coisas. A primeira delas é que nessa semana que passou a gente chegou a mais de 2.000 pessoas na fanpage e no nosso perfil no Instagram. Então esse é um número bem considerável, assim, para um projeto que nasceu bem pequeno, assim, de alguma forma despretensioso, né? Mas sem... despretensioso em parte, porque a gente, quando pensou o projeto, pensou que poderia agregar muitas pessoas e debater muitos temas. Então esse é um dos meus agradecimentos. Muito obrigada pelos likes, pelas curtidas, compartilhamentos e interações. E o segundo é porque essa semana, pela primeira vez, assim, um pouco mais enfaticamente, eu fui alvo de haters, essa é a palavra, ó, a professora de inglês está aqui atrás de mim confirmando, atrás de mim não, atrás da câmera. Eu fui então alvo de haters, né, que são odiadores da internet, e teve bastante gente que eu achei que devia denunciar o que tinha acontecido, e teve muita gente postando e apoiando e dando umas mensagens assim de vamos embora, peita eles, vamos pra cima. Então agradecer essa galera que se mobilizou assim nesse sentido. E o fato de eu ter sido alvo, assim, de eu ter sido atacada de alguma forma, me fez pensar sobre de onde vem o ódio. E acho que esse... acho não, tenho certeza agora, né? Mas eu fiquei com esse assunto na cabeça e esse vai ser o vídeo, o propósito desse vídeo, então, tentar pensar um pouco sobre de onde vem o ódio. Eu acho que existem inúmeras teorias que poderiam explicar o ódio entre pessoas e o ódio entre posições diferentes, posições discursivas diferentes, mas eu quero trazer um cara que eu e a Renata, que tá atrás da câmera, já fizemos alguns artigos com a teoria dele, porque é realmente uma teoria muito boa, uma teoria que é usada bastante na comunicação e a gente levou aí pro design, para letras, porque eu acho que é boa e na verdade ela se aplica para um monte de coisa. O cara que eu tô falando é o Harry Pross, ele é um semioticista alemão e a teoria dele é a estrutura simbólica do poder. O que ele diz dessa teoria? Ele é um semioticista, então ele vê o mundo assim como se tudo fosse símbolo, e eu partilho dessa opinião, tudo fosse um signo, né? E daí o que ele diz? Que a gente compreende o mundo, compreende os fenômenos do mundo a partir de 3 eixos. O primeiro eixo é o claro e escuro, então ele fala sobre a luz e a escuridão. Então, por exemplo, via esse eixo a gente fala sobre o luminoso do céu e a escuridão das trevas. Então tudo que é escuro a gente joga por esse polo escuro e tudo que é claro a gente põe no polo claro. E claro, entre esse par de polos, né, esse par de polos seria? Enfim, ignorem esse pedaço. Entre esse par existe uma valoração, então ser claro é melhor do que ser escuro. O outro eixo é o acima-baixo, então a gente usa, por exemplo, o alto clero e o baixo clero, sempre com o privilégio, né, para um dos polos, então o alto clero é superior ao baixo clero. Quando uma pessoa tem doutorado e a outra tem mestrado ou não tem nada, o doutor está acima do mestre, acima do graduando e acima do que não tem nada. Então a gente usa esses fenômenos para compreender o mundo, por isso que a gente fala também do céu que está lá em cima e do inferno que está embaixo. A gente fala, tem outras coisas, mas eu vou tentar... a classe alta, a classe média e a classe baixa. Então a gente está olhando para os fenômenos do mundo e classificando eles dentro desse eixo. E o outro eixo, eu anotei aqui, é o dentro-fora. Então, a gente tem uma tendência a privilegiar tudo que está dentro, porque de alguma forma é o que nós somos, e a atacar o que está fora. Então, por exemplo, uma criança que é criada numa família homossexual, né, ou duas mães, ou dois pais, ela tem uma tendência a achar que aquilo é o eixo de dentro, e uma família heteronormativa, por exemplo, vai causar um estranhamento para ela porque está pro lado de fora. Então, isso acontece, a gente vai significando o mundo, tá? Por que eu trago esses eixos? O próprio Pross, quando ele fala, ele traz exemplos no livro, que é a Estrutura Simbólica do Poder, de dentro e fora. E ele diz que quando um regime político, ele está falando, né, porque ele trabalha coisas mais amplas, mas ele diz que quando um regime político vai se consolidar, das formas desse regime se consolidar é criar um monstro do lado de fora.
Então por que hoje a gente tem, por exemplo, que no comunismo os caras comem criancinha, que é uma pobreza generalizada, que todo mundo morre, que sei lá o que mais, que são todos um bando de louco, de não sei o quê. Por quê? Porque se criou essa imagem do que seria o nosso fora, já que a gente vive num sistema capitalista, pra quê? Pra que a gente tenha medo do lado de fora e permaneça do lado de dentro. Num vídeo anterior a gente já falou que a moral judaico-cristã, quando ela se estabeleceu, né, a partir dos concílios, se criou um código, que seria a Bíblia. Para quê? Para determinar o que é o lado de dentro. E o que fez esse código se não separar o que estava do lado de fora do lado de dentro, para a gente ter essa segurança do dentro, né? E a gente nunca julgar o dentro como ruim, porque a gente tem um modelo lá do lado de fora que é pior. Então, o que é o ódio, para mim? É essa relação entre os polos. Então, por exemplo, quando a gente, no caso ali, o cara que me atacou disse que eu não vou educar a família dele. Então ele tá olhando para a família dele, pensando que a família dele tá do lado de dentro, né? Então é uma família, pelo comentário, assim, possivelmente heteronormativa, hipertradicional, e que não só hipertradicional, que e ok, as famílias que queiram ser tradicionais, né, um direito, mas ele precisa fazer o quê? Atacar o que está do lado de fora, que nesse caso fui eu, mas ele fala ali de homossexuais, ele fala de mulheres, então ele atacou uma série de populações para se proteger. Isso é bem comum, até tem uma piadinha que rola na internet, mas a gente é um pouco acostumado, assim, a viver nessa binaridade. De novo eu volto a falar na porcaria da binaridade, que só nos atrapalha. Por quê? Porque possivelmente, se a família dele, por exemplo, é uma família hétero, o problema dele é que vai existir uma família que é diferente da dele. E então ele precisa de um esforço para empurrar essa família pro lado de fora, ou pro lado de baixo, ou pro lado escuro. A Renata me deu uma cola aqui. Então, o ódio vem do exagero disso, assim, então não basta tu existir enquanto lado de dentro, tu precisa ter o de fora, né? Então, a piadinha que rola na internet é que as pessoas dizem eu amo ketchup, morte à maionese, ou morte à mostarda. A maionese e a mostarda não precisam morrer porque a gente ama o ketchup. A mostarda pode existir junto com a maionese, junto com o ketchup. E a gente pode fazer escolhas, assim como, se for legalizada, se for reconhecida uma família composta por 2 homens, por 2 mulheres e uma criança, ou sem a criança, ou um avô e uma neta e uma avó, enfim, a família tradicional não vai deixar de existir. Mas a gente tem dificuldade de compreender isso. E o que a gente faz? A gente ataca. Para quê? Para diminuir esse outro. Então, quando o Prost trata desses polos, eu acho que ele quer um pouco essa busca, assim, de tentar mostrar que a gente vai significando o mundo, mas que não só a gente significa um, como a gente precisa distanciar ele do outro. Então eu acho que esse movimento de ódio, infelizmente, ele vai existir porque cada vez mais a gente está tendo dificuldade de entender que as coisas podem coabitar, podem existir, e que, principalmente, só existem os heterossexuais porque existem os homossexuais. Pode ser uma coisa filosófica, assim, pra talvez quem receba esse vídeo na terça-feira pela manhã, mas é isso. Só existe o heterossexual se existe o homossexual, só vai existir a família tradicional se existir uma família que não é tradicional. Então, de alguma forma, essa pluralidade favorece a todo mundo. Então, nesse vídeo, eu acho que era isso. De toda forma, eu estou tentando pensar, assim, por base de uma teoria, o ocorrido, né, o movimento de ódio do cara, mas eu não estou defendendo. Até porque eu acho que, claro, de alguma forma, no momento que eu tenho haters me seguindo, eu passo a ter uma certa fama e tal. Até me sinto lisonjeada, porque bem ou mal, mas falem de mim, né? Bom, pessoal, então eu voltei, tive que gravar mais um pedaço de vídeo, porque o meu cartão tem 2 GB e eu acho que me empolguei um pouco falando de haters e tomei
mais espaço do que devia. Então, só pra finalizar, eu agradeço mais uma vez a audiência aí do vídeo e até uma próxima!